Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a fazer o nosso guaxinim. Para a gente fazer o guaxinim, primeiramente você precisará entrar no vídeo da parte do corpo padrão dos bichinhos de bosque. Eu vou colocar ele aqui nos cards e também na descrição do vídeo, tá bom? E aí você vai fazer a parte do corpo somente até a carreira 31, parte A, como eu explico no vídeo, que é a carreira que a gente pega somente as alcinhas de trás do ponto, que é para a gente firmar o pescocinho do bicho, tá? Então, a gente vai fazer a carreira 31, parte A, que é pegando os pontos somente pela alcinha de dentro, tá? E eu parei aqui, nessa parte. Aí, depois que você fizer isso no vídeo do corpo, você vem aqui comigo. Utilizei aqui a cor Amigurumi Soft, né? A cor preta, 89,90. E aqui eu utilizei a cinzelado, 84,64. Todo o material que a gente vai precisar, as outras linhas que a gente vai utilizar, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos começar então o trabalho. Vamos lá começar? Mas antes de começar, aproveite aí enquanto você está preparando seu material para deixar o seu like aqui para mim, me ajudar, dizer se você está gostando ou não, comentar aí o que você está achando sobre esses vídeos, tá bom? Vamos lá então? A gente vai começar então a fazer a parte 31, parte B, né? A carreira 31, parte B, que é a gente vai começar a crescer a cabeça. Então, acabou o corpo aqui e vamos começar a fazer a cabeça. Com a mesma cor, a gente vai botar o marcador aqui, né? E vamos pegar aqui essa alcinha aqui que vai ficar bem difícil de vocês enxergarem, mas é aquela alcinha que ficou. Se a gente pegou somente a alcinha de dentro, ficou uma alcinha de fora aí. Ó, eu vou tentar pegar ela aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Peguei ela aqui, ó. A alcinha de fora que ficou. Por isso que é 31 parte A, 31 parte B. Porque a gente vai pegar a mesma carreira. Não vamos subir uma carreira, a gente vai continuar na mesma carreira. E aqui a gente vai nós vamos fazer aumentos, tá? Então, fiz meu primeiro aumento. São 2 pontos no mesmo lugar. Vamos fazer isso por toda a volta. Então, aqui na 31, que a gente terminou, o pescocinho, a gente terminou com 12 pontos. Então, se vamos fazer aumentos por toda a carreira, nós vamos terminar a carreira com 24 pontos. Eu vou fazer ela aqui toda, né? E quando chegar no marcador, eu volto com vocês. Então, eu finalizei aqui. Fiz 24 pontos, cheguei aqui no final da carreira 31, parte B, e a gente vai agora para 32. Na 32 a gente vai fazer 3 pontos baixos sozinhos, um aumento. Vamos repetir isso por toda a volta e a gente vai chegar aqui no marcador com 30 pontos. Na carreira 33, a gente vai fazer 4 pontos baixos sozinhos, um aumento por toda a volta, dando 36 pontos. Vamos fazer também a carreira 34 com 5 pontos baixos sozinhos, um aumento por toda a volta, a gente vai repetir isso. Vamos chegar no marcador com 42 pontos. E na carreira 35, 6 pontos baixos sozinhos, um aumento por toda a volta e vamos chegar aqui no marcador com 48 pontos. Vou fazer esses aumentos aqui e já retorno com vocês. Pessoal, voltei aqui, fiz 6 pontos baixos, então, e um aumento por toda a volta. E eu tinha dito para vocês que era a última carreira de aumento, mas vamos fazer mais uma carreira de aumentos, então vai ser 7 pontos baixos sozinhos, um aumento por toda a volta, até chegar no marcador com 54 pontos, tá bom?
Fiz essa carreira de aumentos, a última que é 7 pontos baixos, né, em um aumento. E agora, na carreira 37, vamos fazer 12 pontos baixos corridos. Vou fazer meus 12 pontos aqui e já retorno com vocês. Então, eu fiz aqui meus 12 pontos. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Que são 2 pontos no mesmo ponto. No próximo ponto, mais um aumento. Então, são 2 aumentos seguidos. E agora, aqui, nós vamos seguir aqui com 24 pontos baixos. Vou fazer meus 24 pontos e já retorno com vocês. Então, eu fiz aqui 24 pontos corridos aqui. No próximo ponto, vou fazer mais um aumento. E no próximo, mais um aumento. Então, de novo, aquela repetição da outra ponta de 2 aumentos seguidos. E aqui, nós vamos terminar a carreira com 14 pontos. Então, finalizei aqui a carreira 37 com 58 pontos. Vamos para a carreira 38, vamos fazer 13 pontos corridos. Eu vou fazer meus 13 pontos aqui e já retorno com vocês. Terminei meus 13 pontos, agora nós vamos fazer o primeiro aumento. No próximo ponto, mais um aumento. E no próximo, mais um aumento. Então, são 3 aumentos seguidos. Vamos seguir aqui, então, fazendo 24 pontos aqui corridos. E eu já retorno com vocês. Então, acabei aqui, fiz meus 24 pontos e agora a gente vai repetir aqueles aumentos do outro lado, nesse lado. Vamos fazer 3 aumentos seguidos. Fiz meu primeiro, vou para o meu segundo e o terceiro. E agora eu vou finalizar essa carreira aqui com 15 pontos corridos. Então, finalizei a carreira 38 com 64 pontos. Vamos agora para a carreira 39. Na carreira 39, nós vamos fazer 14 pontos. 14 pontos sozinhos aqui, né? Corridos. Vou fazer meus 14 pontos e já retorno. Finalizei meus 14 pontos, agora eu vou fazer apenas um aumento. Fiz um aumento e agora eu vou fazer 32 pontos seguidos aqui. Fiz meus 32 pontos e aqui vou fazer um aumento. E aqui agora eu vou seguir a carreira até terminar com 16 pontos. Então, a carreira 39, nós finalizamos com 66 pontos. Vamos para a carreira 40 e nela nós vamos fazer novamente 14 pontos. Então, finalizei meus 14 pontos. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Diminuição, nós pegamos, vou desfazer aqui para mostrar para vocês. Nos 2 pontos da frente, a gente vai pegar as 2 alcinhas da frente, ó. Primeiro ponto, segundo ponto. Somente a alcinha da frente dos 2 pontos. Puxa o fio e vamos fazer um ponto baixo aqui. E aqui a gente vai seguir essa carreira
com 32 pontos aqui, ó, 32 pontos seguidos. Finalizei, então, meus 32 pontos. Aí, aqui a gente faz a diminuição desse lado. Então, fizemos uma diminuição do outro lado e agora uma desse lado. E a gente vai seguir essa carreira aqui, até chegar aqui no final do marcador, fazendo 16 pontos. Ponto sobre ponto aqui, vai dar 16 pontos, tá bom? E vamos finalizar essa carreira com 64 pontos. Vamos para a carreira 41. Na carreira 41, a gente vai fazer 13 pontos baixos. Então, eu vou fazer 13 pontos aqui, ó, corridos. E já retorno. Então, acabei aqui os 13 pontos. Vou fazer 2 diminuições seguidas. Então, estou fazendo minha primeira diminuição. E a segunda diminuição. E agora, eu vou seguir aqui, fazendo 28 pontos corridos. Fiz aqui os meus 28 pontos. E aqui, eu vou fazer mais 2 diminuições, assim como eu fiz desse lado. Fiz minhas 2 diminuições aqui, e agora eu vou seguir aqui com 15 pontos baixos. Chegando aqui no total, aqui na carreira, a gente vai ficar com 60 pontos. Vamos para a carreira 42 e a gente vai fazer 12 pontos baixos corridos. Fiz meus 12 pontos e agora eu vou fazer 2 diminuições seguidas novamente. Fiz minha primeira diminuição. Vou fazer minha segunda diminuição. E agora eu vou seguir aqui fazendo 26 pontos corridos. Fiz 26 pontos e agora eu vou fazer de novo a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, 2 diminuições seguidas. Vou finalizar a minha carreira com 14 pontos corridos. Totalizando toda a volta, a gente vai ficar com 56 pontos. Na carreira 43, a gente vai fazer aqui 12 pontos corridos. Fiz 12 pontos e a gente vai fazer uma diminuição. E agora eu vou seguir aqui com 26 pontos baixos. Corridos, vou fazer 26 pontos e já volto. Finalizei então, fiz meus 26 pontos e agora desse lado aqui também vou fazer uma diminuição. E agora eu vou continuar aqui a carreira até finalizar com ponto sobre ponto. Vai dar aqui 14 pontos até chegar no marcador. E aí a carreira completa vai ficar com 54 pontos. Na carreira 44, nós vamos fazer uma carreira inteira de ponto sobre ponto. Então, ela no total terá 54 pontos. Vamos para a carreira 45 e na carreira 45 nós vamos fazer 7 pontos baixos. Então, vamos fazer 7 pontos baixos sozinhos aqui, né? Ponto sobre ponto.
e vamos fazer uma diminuição. E a gente vai fazer essa repetição aqui de 7 pontos baixos, uma diminuição, por toda a volta e vamos chegar aqui com 48 pontos. Vamos para a carreira 46 e a gente vai fazer ela de ponto sobre ponto. Vamos fazer agora a carreira... Vamos para a carreira 47 e nela a gente vai fazer 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. Vamos fazer essa repetição por toda a volta até chegar no marcador. Então, a gente fez aqui a carreira de 4 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta e a gente chega aqui no marcador com 40 pontos. Agora, nós vamos dar uma pausa aqui no que a gente está fazendo, tá? E a gente vai fazer agora o detalhe preto aqui do olho, pra gente colocar o encaixe do olhinho, tá? Encaixar o olho. Pessoal, voltamos aqui então, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer a parte do olho antes de fechar, tá bom? Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse triângulo aqui e a pregar o olho, fixar o olho sem a trava. Porque a trava não vai entrar aqui, devido à camada de pano que a gente colocou, né? São 2 camadas de linha aqui. Então, a gente vai fazer aqui, vai queimar, né? Eu fiz aqui com fósforo, queimei com fósforo, devagarzinho, vim queimando. E depois eu coloquei aqui um pedacinho de papel e pressionei, tá bom? Você pode fazer com isqueiro também. A gente vai fazer, então, essa parte aqui. Nessa parte do olhinho, especificamente, eu não estou usando a amigurumi soft, porque ela é mais grossa e acho que fica um pouco bruto. Mas, se você tiver somente ela aí, pode utilizar, tá? Eu vou utilizar aqui a balum preta, que a numeração é 0100, e vou utilizar a balum branca, que a numeração é 0002. Então, a gente vai iniciar aqui com um anel mágico. Eu estou utilizando também a agulha 2,5, né, porque essa linha é um pouquinho mais fina. E a gente vai fazer aqui, sem contar com essa corrente, 6 pontos baixos. Fiz meus 6 pontos, eu vou fechar meu anel mágico. Virar o trabalho, eu sei que com preto a gente não enxerga nada, né? Nem eu aqui, quanto mais vocês aí, né, gente? A gente vai vir aqui, então, no primeiro ponto, que é esse Vzinho deitado. E a gente vai fazer um aumento de 3 pontos. O que seria isso? Ao invés de a gente fazer um aumento com 2 pontos, nós vamos colocar 3 pontos dentro do mesmo ponto. Então, 1... 2, e 3. Aí, aqui no próximo, nós vamos fazer um ponto. No próximo, vamos fazer esse aumento de 3. 1, 2, 3 pontos no mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho. Agora, no próximo, de novo, essa repetição aqui, esse aumento de 3. 1, 2, 3. E um ponto. Então, a gente fez essa repetição por 3 vezes. Então, a gente acabou aqui a segunda carreira. Não esquece de virar aqui o trabalho. Sempre que a gente tem um anel mágico, a gente abre aqui essas 2 linhas aqui, ó.
abre a linha e divide em 2, né? E a gente faz os 3 nozinhos aqui. Então, a gente fez essa segunda carreira e terminamos ela com 12 pontos. Vamos para a terceira carreira, nós vamos fazer, para começar, um ponto baixo, já coloquei meu marcador aqui, ó, marcando o último ponto da carreira anterior. No próximo ponto, eu vou fazer aquele aumento de 3. 1, 2, 3. Agora aqui na nossa lateral, eu vou fazer 3 pontos, sozinhos. 1, 2, 3. Vou repetir aquele aumento de 3 aqui. Vou fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3. Vou fazer mais um aumento de 3. E aqui fica sobrando 2 pontos. A gente começou com 1, aí completa aqui, ó, 3 pontos. Então, a gente termina aqui com 2 pontos nessa carreira. Vamos colocar o marcador. E aqui nós vamos fazer 2 pontos. Fiz meus 2 pontos, faço o aumento de 3 pontos no mesmo lugar. Opa, essa é a quarta carreira. Vou fazer 5 pontos aqui nessa lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Faço 3 pontos no mesmo ponto. Faço mais 5 pontos. Faço agora o aumento de 3. E aqui, para finalizar a carreira, são 3 pontos. Já que a gente iniciou a carreira com 2 pontos, somando aqui, então, essa lateral, a gente vai ficar com 5. 3 aqui, 2 aqui. Essa carreira, a gente termina ela com 24 pontos. Vamos para a quinta carreira? Na quinta carreira, a gente vai fazer 1, 2,
3 pontos com o preto. E agora nós vamos fazer a troca de cor. Eu vou tirar a agulha, desfazer metade do ponto, voltar com a agulha aqui com essas 2 alcinhas e vou pegar a linha branca. Puxar ela, entrar com ela aqui, ó, dentro dessas 2 alças. E aqui eu vou cortar o fio preto. Vou pegar esses 2 aqui, ó, esses 2 fios, tanto do branco quanto do preto. Vou dar um nó sem tirar a agulha do lugar. Prontinho. Agora, nós vamos continuar a carreira 5 com a linha branca. Aqui nessa ponta, nós vamos fazer o aumento de 3. Então, 1, estou fazendo ponto baixo normal, tá? 2, 3. Aqui nessa lateral, a gente vai fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa pontinha aqui, a gente vai fazer aumento de 3, 1, 2 e 3. Vamos fazer mais 7 pontos nessa lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai fazer 3 pontos aqui também, um aumento de 3, né? E a gente finaliza aqui. Vamos cortar o fio. Se você for fazer uma costura, não corta muito pequeno. Eu não quero fazer, eu preferi não fazer costura, porque aqui tem a parte branca, né? Mas tem essa partezinha aqui preta. Na hora de fazer a costura, aí acabar aparecendo aqui com a linha branca, tá bom? Então, eu preferi colar. Depois que eu termino aqui, então, ó, de fazer os 3, corto o fio do mesmo jeito que ele tá, não faço ponto baixíssimo nem nada. Eu venho aqui de trás pra frente com a agulha, ó. No próximo pontinho preto aqui, próximo ponto, de trás pra frente, eu puxo aqui essa linha branca pra trás. Aí, aqui atrás, a gente pega essas 2 linhas, pega algum ponto aqui, ó, alguma alcinha de ponto. Então, eu passei aqui já os 2. Passei aqui, pego aqui uma alcinha de ponto aqui atrás e passo pra cá, pra ele não ficar solto na hora de colar. E corto o fio. Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui. Primeiro detalhe, eu coloquei pro lado contrário, né? Eu, se faria, eu colocaria pra esse lado. Sempre faço assim. Mas agora, depois que eu colei tudo, que eu fui reparar que eu fiz do lado aqui do marcador. Mas, vamos lá. Então, se você quiser, faz pro outro lado. Outra coisa que eu fiz aqui, contei daqui da carreira 31, que foi aquela toda de aumento, 24 pontos. Eu contei dela pra cima 7 pontos. Aí, eu coloquei, aqui tem 7 pontos, até esse visível aqui.
Aí, da oitava pra cima, eu coloquei. Aqui dei um espaçamento, aqui, ó. Dessa pontinha aqui que tem um aumento, até aqui, eu contei 4 pontos. Então, contei 1, 2, 3, 4. Contando os 2 pontinhos do aumento, tá? E o que mais que eu fiz aqui? Dei esse espaçamento de mais ou menos uns 4 pontos entre eles. Coloquei, primeiro eu encaixei o olhinho aqui no paninho preto, nessa parte preta aqui, no detalhe preto. E depois eu encaixei aqui atrás. Antes de selar aqui, eu vou colar, tá? Eu vou passar uma cola aqui em volta toda. Vou colocar alfinetes e vou deixar secar. Então, eu faço assim, coloco bem na pontinha, pra poder prender bem aqui, ficar bem coladinho, tá, gente? Aí, você deixa uns 10 minutinhos. Eu tô utilizando essa cola aqui, a cola universal da Círculo. E o tamanho do olhinho que eu tô utilizando é 12 centímetros. Você pode usar o de 11 também. Depois que você colar, estiver bem coladinho, você vira assim, coloca bem pra fora, né, a travinha do olho. E aí, a gente pega aí, você pode pegar o seu isqueiro ou um fósforo mesmo e derreter e apertar com alguma coisa para poder ficar desse jeitinho aqui, ó. Que aí assim não vai sair. Prontinho, então depois que a gente finaliza a parte do olhinho, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 48 e a 49. Eu vou fazer essas 2 carreiras, cada uma conterá 40 pontos e já retorno com vocês. Próxima carreira, a gente vai fazer na carreira 50, 3 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Vamos fazer isso por toda a volta até chegar no marcador com 32 pontos no final. A gente vai fazer agora a carreira 51, vamos fazer 2 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta e a gente vai finalizar com 24 pontos. Na carreira 52, um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta e vamos finalizar aqui com 12 pontos. Voltei aqui antes de fazer a carreira 52, que é de um ponto baixo e uma diminuição, porque quando a gente fizer 2 pontos baixos e uma diminuição, a gente já pode encher a cabecinha, tá? Outra coisa importante que eu fiz nesse bichinho diferente. Eu tava colocando a cola quente fina, bastante cola quente fina, nos outros bichinhos. Só que eu ainda achei que o pescocinho ainda tava um pouquinho mole. Aí eu resolvi comprar uma cola quente mais grossa, da grossa, né? E coloquei. Vamos fazer esse teste, eu acho que vai ficar melhor, gente. Tá bom? Então, só isso aqui para avisar para vocês. Não esqueçam de colocar a cola quente para ir colocando o enchimento, tá bom? Eu vou fazer aqui a carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Pessoal, voltando aqui para corrigir também a carreira 52, que é de um ponto baixo, uma diminuição, ela não fica com 12 pontos no final, tá? Ela fica com 16 pontos no final. Vamos fazer então agora a carreira 53. Na carreira 53, a gente vai fazer diminuições por toda a volta. Eu já cortei aqui minha cola quente, rentezinho aqui, e vou fazer diminuições por toda a volta. Serão 8 diminuições, tá? Fiz todas as minhas diminuições, fiquei apenas com 8 pontos. Puxo o fio, vou tirar o marcador e colocar esse fio na agulha de tapeceiro. Coloquei na agulha de tapeceiro e aqui a gente vai pegar as alcinhas de fora do ponto, ó. Vamos pegar essa alcinha aqui. Só as de fora. E a gente vai fazer isso até chegar aqui no final, ó.
Agora a gente puxa. Quando cria esse biquinho aqui, a gente entra por dentro dele e sai por um ponto. Pega uma alcinha aqui bem próxima do ponto. Faz um nozinho. Entra pelo mesmo buraquinho. Sai por um outro ponto. Entra aqui num pontinho da frente, ó. Tô aqui, ó. Eu entro no pontinho da frente e saio aqui, qualquer ponto, né? E corto o fio. Prontinho, pessoal. A cabecinha aqui, o corpinho já estão prontos. Os bracinhos eu já deixei pronto também, porque ele está... eu gravei ele no vídeo do corpinho, tá? E aí eu vou costurar eles aqui agora, porque eu não gosto de fazer a cabeça com o bracinho aqui já, que eu acho que me atrapalha um pouco. Então agora eu vou costurar meus bracinhos, se você quiser também ver a costura, também estará no vídeo do corpinho, tá? Vamos começar a fazer a orelha agora. A gente vai fazer um anel mágico. Dentro dele, a gente vai colocar 6 pontos baixos, sem contar com essa correntinha. Então, eu finalizei aqui meu anel mágico, vou fechar. E aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, essa carreira, a segunda carreira, ela vai ser dessa forma. Um ponto baixo, um aumento, a gente vai repetir isso por 3 vezes, chegar aqui no final com 9 pontos. Vamos para a carreira 3, e na carreira 3 nós vamos fazer 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. Vamos repetir isso por 3 vezes e chegar aqui no marcador com 12 pontos. Então, eu finalizei a carreira 3, vou passar meu marcador para cá. E o trabalho, como ele é pequenininho aqui no início, ele costuma emborcar aqui pra dentro, ele faz assim, ó. A gente tem que colocar ele, a parte que fica aqui atrás com uma linhazinha, que a gente tem que dar um nozinho, a gente coloca ela pra dentro, tá? Então, a gente coloca o nosso dedo assim, põe o trabalho aqui pra fora. E aqui a gente tira, vamos fazer a troca de cor. Tira o ponto assim, ó, desfaz o ponto pela metade. Eu tô usando aqui essa cor é a preta, né, gente? E a gente vai passar pra cor cinzelado, que é a 8464. Vou pegar a cor cinza. Vou cortar um pedaço desse fio preto pra gente poder dar um nó. Aí a gente pega essas 2 alcinhas aqui e dá 2 nozinhos. No próximo ponto, que é o ponto da próxima carreira, ao invés de a gente começar com um ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Só pra gente dar uma disfarçada nessa troca de cor. E nos próximos 3 a 4 pontinhos a gente faz um pouquinho mais apertadinho, tá?
Então, na carreira, essa aqui a gente vai começar a carreira 4, a gente vai fazer 5 pontos baixos seguidos. Então, eu fiz 1, porque esse ponto baixíssimo a gente vai contar como ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui nesse próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Opa, pegando o ponto errado. No próximo ponto, mais um aumento. Então, são 2 aumentos seguidos. E vamos finalizar com 5 pontos, até chegar no final aqui no marcador. Então, 1, 2, 3, 4 e o último aqui. 5. Então, essa carreira a gente finalizou ela com 14 pontos. Vamos para a carreira 6. Na carreira 6, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Pega esse pontinho aqui do ponto baixíssimo, tá? Não pule ele. Então, 1, 2, 3. O próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Aqui no próximo, a gente vai fazer uma sequência aqui de 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois desses 6 pontos, a gente vai fazer mais um aumento. No próximo ponto, um aumento. E a gente vai finalizar aqui a carreira com 3 pontos. 1, 2 e 3. Então, essa carreira aqui a gente ficou com 16 pontos. Vamos para a carreira 6 e nela a gente vai fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui no próximo ponto a gente vai fazer um aumento. No próximo, a gente vai fazer um ponto baixo. Agora, no próximo, nós vamos fazer mais um aumento. Aqui nos 2 próximos pontos, vamos fazer pontos baixos. Então, um ponto baixo no próximo, mais um ponto baixo. Próximo, vamos fazer um aumento. No próximo, um ponto baixo. Mais um aumento no próximo ponto. E a gente vai seguir aqui para finalizar a carreira com 4 pontos baixos, até chegar aqui no final. Então, aqui nessa carreira a gente ficou com 20 pontos. Vamos colocar o marcador, fazer a carreira 7. E na carreira 7 a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, vamos ficar com 20 pontos no final dessa carreira. Então, depois que a gente finaliza aqui,
essa carreira 7, a gente pode cortar o fio. Corta uma quantidade pra gente fazer uma costura. Não corta muito pequeno não, tá bom? E aqui a gente já pode puxar direto, não precisa fazer ponto baixíssimo. Vamos começar a fazer aqui o focinho. Eu tô utilizando a linha branca da Amigurumi Soft 8001. Então, a gente vai começar aqui com o anel mágico e a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro dele, sem contar com essa correntinha aqui. Fiz meus 6 pontos, agora eu tô fechando. E aqui a gente pega esse primeiro pontinho aqui e nessa carreira, na segunda carreira, nós vamos fazer aumentos por toda a volta. E vamos totalizar 12 pontos no final. Então, eu finalizei aqui meus 12 pontos, todos eles em aumento. E agora a gente vai fazer a carreira 3 e 4. A carreira 3 a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. E aí a gente vai repetir isso 6 vezes por essa volta, totalizando no final da carreira 18 pontos. A carreira 4 nós vamos fazer ela toda de ponto sobre ponto. Então, a carreira 4 terá no final 18 pontos. Agora aqui a gente pode, depois da carreira 4, cortar o fio para poder fazer a costura depois. Vamos começar aqui a costura, vamos fazer um bordado, na verdade, do focinho dele. Então, eu vou utilizar a linha preta, vou colocar na agulha de tapeceiro. A linha preta, uma quantidade boa pra gente fazer o bordado aqui, tá? Aqui é o seguinte, como que eu demarquei isso aqui? Você vai colocar o focinho no rostinho dele, do guaxinim. E aqui eu vou costurar bem aqui, rentezinha a partezinha branca, tá vendo? Então, eu demarquei aqui, ó, começou aqui a partezinha branca, eu coloco o alfinete. E aqui é a mesma coisa, ó, coloquei a agulha, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Deixa um fio para finalizar. Aqui, pra gente descer, eu fiz aqui um buraquinho para vocês conseguirem enxergar, ó. Tá vendo aqui o anel mágico? Então, é em cima do anel mágico, ó. Ao invés de entrar nele, você sobe. Aí, a gente entra aqui. Então, agora, a gente vai fazer como a gente fez nos outros focinhos dos outros bichinhos. A gente vai preenchendo aqui, ó. Preenche um, vem pro outro, vem pro outro. Um de cada vez. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui pro primeiro. Vou acertar aqui bem direitinho do lado dele
e vou entrar aqui, no meio. Aí, vem pro próximo aqui. Agora, vem pra esse. Agora, a gente vai fazer isso até preencher tudo. A gente vai vindo por aqui, sempre pegando de um, depois do outro, tá? E eu já retorno com vocês. Então, eu acabei aqui e eu vou vir aqui nessa pontinha para fazer um acabamento aqui. Vou passar aqui por cima. E agora, eu vou voltar aqui novamente, um pouquinho mais embaixo. E voltar aqui. Aí, aqui também um pouquinho mais embaixo. Então, finalizamos o focinho, a gente vira aqui. Pega esse fio aqui que sobrou, corta e dá uns 3 nozinhos aqui para poder firmar bem. E corta esse fio. Aqui eu vou abrir essa linha que sobrou, pode ser o restinho da linha que sobrou do bordado do narizinho. A gente vai fazer um detalhezinho aqui nele, aquele risquinho aqui para baixo. Só que eu não quero fazer com a linha toda grossa, né? Então, a gente vai pegar um fiozinho dela só, abrir pra gente fazer isso, tá bom? Aí, aqui a gente vem no buraquinho aqui do meio. Ó, eu sempre ando um pouquinho mais em cima, ó, antes de terminar o focinho. A gente deixa um tanto aqui pra gente dar um nozinho. E aqui a gente desce 2 pontinhos só. O anel mágico, na verdade, ó. Finalzinho do anel mágico. Isso aqui. E aí, a gente vira aqui e dá 2 nozinhos aqui e corta o fio. Vamos começar, então, a fazer o rabinho. Eu tô utilizando a linha preta da Amigurumi Soft. Vamos fazer um anel mágico. E dentro dele, a gente vai colocar 3 pontos. Somente 3 pontos. Fiz a correntinha aqui inicial, a gente não conta com ela. Então, 1, 2, 3. A gente fecha o anel. E aqui no primeiro pontinho, a gente vai começar a fazer os nossos aumentos. Então, se tem 3 pontos aqui, nós vamos fazer aumentos em todos os 3 pontos. Vai somar aqui, então, 6 pontos no final. Fiz aqui meus 6 pontos. Agora, eu vou fazer outra carreira. Carreira 3 vai ser toda de aumento também. Então, eu vou fazer aqui, se são 6 pontos, no final dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos. Vamos para a carreira 4 e aqui nós vamos fazer esse rabinho trocando de cores.
Vamos para a cor preta, depois para cinza, preto, cinza, até terminar o rabinho, tá? A cada 2 carreiras, depois desse início aqui. Então, agora a gente vai trocar para a cor cinza. Então, já mostrei anteriormente para vocês como faz a troca de cores. Eu vou fazer somente essa primeira, só para vocês relembrarem. E as próximas, eu só vou falar a hora que tem que fazer a troca de cor, tá bom? Então, aqui, eu tô com as minhas... Desfiz um pouco do ponto, né? Um pedaço do ponto que ficou com 2 alcinhas. E esse é o meu último ponto da carreira preta. Aí, eu venho aqui com a linha cinza, puxo... E deixo aqui a agulha paradinha aqui, ó. Não tiro a agulha. Venho com a linha preta aqui, ó, que é a linha que eu vou abandonar agora. Corto ela e dou um nozinho aqui na cinza e na preta. Então, a gente dá um nó com elas duas. Prontinho. E aí, sempre no próximo ponto... Como as cores são escuras, eu sempre faço isso. Nas cores claras eu não me importo, não. Eu faço o ponto baixo mesmo, mas aqui como a cor é escura, eu faço isso aqui para amenizar um pouquinho a troca de cores. Aí eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E nos 2 ou 3 pontos a seguir, eu faço eles um pouquinho mais apertadinhos. Essa carreira 4, ela será de ponto sobre ponto. Então, a partir de agora, a gente vai trocar de cor sempre a cada 2 carreiras. Eu vou fazer a carreira 4, que é de ponto sobre ponto, e a próxima carreira, que é a 5, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Então, a carreira 4, como é ponto sobre ponto, ela ficará com 12 pontos. E na carreira 5, quando a gente fizer os aumentos, vai passar para 18 pontos. Então, essas 2 carreiras serão na cor cinza. Não esquece de quando você for fazer a carreira 5, você tem que pegar também o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é considerado aqui como ponto, tá? Ele é só mesmo para poder fazer uma troca de cores menos agressiva, né, à vista. Então, a gente, quando voltar aqui, marcar aqui como a próxima carreira, a gente tem que pegar o ponto baixíssimo, tá bom? Então, vou fazer essas 2 carreiras e já volto com vocês. Voltei aqui, então eu fiz essas 2 carreiras em cinza. Agora, a gente vai fazer a carreira 6 e 7. Na carreira 6 e 7, a gente vai fazer elas de ponto sobre ponto na cor preta. Já troquei para a cor preta, ó. E vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Em preto. Na carreira 8 e 9, também será de ponto sobre ponto. Todas elas terão 18 pontos. Só que aí eu vou trocar, porque a cada 2 carreiras eu vou trocar de cor. Então, fiz cinza aqui. Essa daqui não, a gente fez 3, né? Só pontinha. Então, aqui, a partir daqui, a gente faz 2 carreiras com cada cor. Fiz a cinza. Agora, vou para a preta e vou fazer a carreira 6 e 7 de preto. Depois, eu vou fazer a carreira 8 e 9 de cinza. E depois, eu vou fazer a carreira 10 e 11 de preto. Todas essas carreiras serão de ponto sobre ponto. Cada uma terá 18 pontos. Então, eu vou fazer essas cores todas, né? Da carreira 6 até a 11. Vou fazer e daqui a pouco retorno com vocês. Então, finalizei minhas carreiras de ponto sobre ponto, fiz 3 carreiras de troca de cor, tá? Todas elas com a mesma numeração de pontos. Agora, a gente vai fazer a carreira 12 e 13, e elas serão em cinza, tá? Então, eu já troquei a cor aqui. A gente vem aqui pro próximo, faz um ponto baixíssimo. Aqui na carreira 12, a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição. Então, esse ponto baixíssimo que eu fiz aqui já vai contar como ponto baixo. Então, aqui no próximo ponto, a gente faz uma diminuição.
no próximo. E a gente vai fazer isso por toda a volta, um ponto baixo, uma diminuição, até chegar no marcador com 12 pontos. E na carreira 13 eu vou fazer uma carreira de toda ela de diminuição. Então eu vou fazer em todos os pontos, vou pegar e fazendo diminuições, serão 6 diminuições no total. Eu vou voltar aqui quando eu terminar essas duas carreiras em cinza. Então aqui eu finalizei as duas carreiras e aqui a gente ficou com 6 pontos. Agora eu vou pegar e vou fechar o meu trabalho. Então eu vou pegar esse próximo ponto e vou pegar o ponto da frente, ó. A agulha fica retinha, tá vendo? Vou fazer um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, ó. Um ponto baixo. E aqui, nessa bordinha aqui, ó. Não tem uma coisa certa, não. Você pega aqui na bordinha pra ficar com 3 pontos. Pronto, agora aqui a gente já pode cortar o fio e deixar um tanto para fazer a costura. Vamos fazer a costura da orelha e eu fiz o posicionamento da seguinte forma. Aqui tem o anel mágico, ó. Eu pulei o anel mágico, aqui o anel mágico e mais uma carreira. Então, pulei o anel mágico, mais uma carreira e posicionei. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa para esse lado. Outra coisa que eu fiz também é colocar essa parte aqui, ó, que eu finalizei a costura, para lateral. Então, a gente vai começar por essa lateral a costura, tá bom? E aqui eu vou posicionar do jeito que eu falei para vocês. Um pouquinho só, ó, aqui tá o anel mágico. Um pouquinho só atrás, tá vendo? Vamos começar com a costura, então, da orelhinha. Eu posicionei ela aqui, coloquei alfinetes. E a gente vai fazer a costura da orelhinha assim como a gente sempre faz as coisas aqui no canal, tá? As costuras. Eu vou posicionar e eu vou pegar o ponto mais próximo, ó. O ponto mais próximo daqui pra mim é esse aqui. Eu pego somente uma alcinha. Então, peguei a alcinha. Então, aqui a gente vai continuar e vamos fazer toda essa volta aqui, ó. Essa volta. Depois a gente vai virar e pegando aqui na frente também. Então, aqui, ó. Prendi. Eu venho no ponto aqui, ó. Na alcinha de fora da orelhinha. De baixo pra cima. Vai apertando. Aí, você olha o ponto mais próximo, pega somente a alcinha, uma alcinha do ponto. A gente vai fazer isso por toda a volta, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, a gente vai dar um nozinho, que aí eu vou voltar para mostrar para vocês. Para finalizar, eu vim aqui no meu último ponto, ele já passei ele aqui por dentro da orelhinha. Agora, eu vou pegar somente um fiozinho aqui da cabeça para dar um nozinho. A gente aperta bem esse nozinho e volta aqui no mesmo buraquinho do nó. Sai por algum ponto. E corta o fio. Vamos colocar um detalhezinho branco aqui na lateral dos olhos e eu vou utilizar aquela agulha de boneca que eu falo pra vocês que eu sempre utilizo para fazer esse detalhe nos olhos, tá?
agulha para boneca de 12 centímetros da Círculo Produtos. Vou colocar o fio branco nela, um tamanho bom. Ó, eu entrei aqui por um ponto e saí aqui na lateral do olho. Quando eu passar o fio branco aqui, vocês vão enxergar mais ou menos como que eu fiz. Então, eu vim aqui na lateralzinha do olho e vou vir até aqui mais ou menos. Vou sair aqui do outro lado já e fazer a mesma coisa para esse lado. Outra coisa importante, se vocês não tiverem essa agulha, uma agulha comprida, bem grande de tapeceiro, você faz de um lado, jogando esse fio para cá, depois você entra aqui com a agulha desse lado para fazer o olho aqui, tá bom? Então, depois que eu jogo aqui os dois fios para cá, eu dou 2 nós, coloco na agulha de tapeceiro e pelo mesmo buraquinho que tá o nó, eu passo a agulha para cá, ó, para trás da cabeça e corto o fio aqui. Voltei aqui, vamos fazer o focinho. Eu não coloquei enchimento ainda, que eu vou colocar quando eu estiver chegando perto aqui do final. Então, para fazer a costura do focinho, eu já demarquei, coloquei aqui na pontinha, ó, do branco aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente está fazendo desde o início. Pegando uma alcinha da cabecinha. E a alcinha de fora aqui do focinho. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. E quando chegar aqui perto do final, vou colocar o enchimento. E aqui no final, vamos dar um nozinho, igual a gente fez aqui na orelhinha. Vamos fazer a costura aqui do rabinho. E o rabo, é importante você prestar atenção se a parte das trocas de cores estão para baixo. E aqui eu meço aqui pro finalzinho, chegando perto do pezinho, tá? Antes de encostar aqui no final do pé. Miro aqui no meio, coloco um alfinete aqui só para segurar. E a gente vai fazer uma costura aqui nesses 3 pontinhos. Vamos fazer a mesma coisa, pegar uma alcinha do corpo. E aqui a gente entra no meinho aqui. Pego uma alcinha do corpo, entra aqui no próximo ponto. E aqui, para finalizar, a gente pega nessa alcinha aqui da ponta, ó. E pega um ponto aqui para mais próximo também. Assim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do guaxinim. Olha, eu não vou colocar florzinha, né, porque ele é mais machinho. E peço para vocês que deem o seu like, curtam, compartilhem. E se fizerem, me marquem no Instagram, poli.helfsten.crochê. Um beijo, pessoal, até a próxima!